Então, a metodologia da Excellent, ela foi criada em 1992 pelo professor Marco Shibuta e foi criada lá no Japão. E não sei se todo mundo sabe disso, mas os japoneses são pessoas que trabalham muito, né? A rotina deles é super corrida. Então, o professor Marcos, ele ficou pensando maneiras de como que ele poderia ensinar esses alunos japoneses de uma forma que eles não precisassem ficar estudando toda hora em casa, com lições, e que eles fossem para a aula e conseguissem aprender só indo para a aula. Então o professor foi pensando formas de como ajudar esses alunos. E aí ele começou a estudar sobre o cérebro, como que o cérebro funciona. E ele foi vendo pelos estudos, né? Então existem várias pesquisas científicas, todo mundo pode procurar na internet, não é algo só da Excellent, que o cérebro ele foi programado para esquecer. E isso é até bom, porque lembrar de coisa boa todo mundo gosta, mas ficar lembrando de coisa ruim, uma briga, um acidente, todo o tempo aquilo na memória, acho que ninguém vai gostar disso, né? Então, partindo disso, de que o cérebro foi programado para esquecer, que surgiu a metodologia não linear, que significa que você vai ver um conteúdo um dia, aí no dia seguinte, ou na aula seguinte, você vai ver o mesmo conteúdo e adicionar mais um pouco. Aí depois vai aumentando. Então, a gente chama a nossa fórmula é a metodologia não linear, que é A, depois A mais B, depois A mais B mais C e assim por diante. Então isso fez com que os alunos, apenas indo para a aula, conseguissem aprender muito mais e muito mais rápido do que só tendo que estudar em casa ou com tarefa e tudo mais. Então a primeira imersão foi em 1997, então a gente está completando esse ano 45 imersões, acontecem todo janeiro e julho. E veio da ideia de que muitas pessoas precisam do inglês muito mais rápido do que fazendo aula 2 horas por semana. Então, para quem não sabe, essa imersão é literalmente uma imersão mesmo, porque você fica de segunda a sexta, o mês inteiro, treinando inglês das 8 às 6. E isso fez com que adiantasse o inglês para muitas pessoas. Ainda mais nos dias atuais, a gente não tem mais tempo para ficar indo à aula toda semana, né, fazer uma coisa um pouquinho mais devagar. Então, o imersão ajuda justamente principalmente, na verdade, para as pessoas que têm pressa com o idioma, porque você vai sair falando em 30 dias. Então, a metodologia ela envolve vários princípios. Então, como eu já comentei, o primeiro princípio seria a metodologia não linear, que é sempre revisando o conteúdo para o cérebro não esquecer. Porque se o cérebro vê algo uma vez só, ele vai entender aquilo como não importante, porque ele vai ver, a pessoa não está repetindo, então eu vou descartar essa informação. Mas se você sempre está revendo e revendo e revendo, ele vai ver, não, ela quer que eu lembre disso, então não vou mais esquecer. Uma outra forma que a gente vai aprender algo, não só um idioma, mas qualquer outra coisa, é quando a gente envolve o nosso lado emocional. Por exemplo, a gente nunca mais vai esquecer de um nascimento de um filho, que foi só aquela vez, mesmo que tenha outros filhos, mas aquele filho nasceu só uma vez. A gente não vai mais esquecer aquela vez, porque mexeu muito com o nosso emocional. Ou a perda de algum ente, a gente não vai esquecer aquilo porque mexeu com o nosso emocional. Então a metodologia da Excellent, ela tenta envolver também todo o emocional do aluno. Então a gente não vai ficar aprendendo sobre o Joãozinho, a Mariazinha, a gente vai aprender sobre nós mesmos primeiro, porque é aonde está o nosso emocional. E muitas vezes a gente pensa, quando a gente está em escola, não só de inglês, mas escola, né, aprendendo matemática, português, a gente já pensa, nunca vou usar isso, que coisa mais chata. Então, quando a gente tem que estudar aquilo, a gente acaba ficando com muita preguiça, aí o cérebro já tá desanimado. Mas se você pensa, nossa, eu vou usar isso, eu preciso aprender isso, a nossa vontade de aprender vai tornar aquilo como um real aprendizado. Outros princípios que a gente usa também na Excellent é o PNA, que é o Processo Natural de Aprendizagem. Então, assim como a criancinha aprende a falar, a gente também vai aprender a falar um novo idioma. Então, por exemplo, quem tem criança sabe muito bem disso, que quando a criança está começando a falar, ela não vai falar perfeito, lindo, maravilhoso. Ela vai falar mamã, mamã. E a gente nunca vai chegar e falar, não é mamã, é mamãe. A gente jamais vai falar, inclusive a gente vai comemorar, bater palma, ficar feliz, chorar de alegria, né, que a criança está falando mamã, papá, pedindo outras coisinhas, e a mesma coisa acontece com os nossos alunos. Quando a gente está vendo que eles estão começando a falar e estão desenvolvendo, a gente fica muito feliz. Então, conforme a criança vai aprendendo a falar, ela começa com palavras, aí vai aumentando para frases,
de repente textos e perguntas e presente, passado e futuro e assim vai. E é a mesma forma que a gente vai trabalhar com os alunos da Excellent. Uma outra coisa também, a gente foca muito na conversação, porque assim como o aprendizado natural, a gente primeiro aprende a falar, para depois ir para a escola e aprender as regras gramaticais e tudo mais. E é a mesma coisa que a gente passa para os nossos alunos da Excellent. A gente também usa o MBTI, que é um teste de personalidade. Com esse MBTI a gente consegue ver como que cada aluno aprende. Uma pessoa introvertida vai aprender de uma maneira diferente de uma pessoa extrovertida. Uma pessoa que gosta mais de detalhes, gosta de imagens, vai aprender diferente de uma pessoa que vê tudo como um todo. Então, sabendo disso, a gente podendo analisar aluno por aluno, a gente vai conseguir ajudar cada um de uma maneira específica, mesmo que estejam todos em uma sala de aula só. Então, a gente não tem essa coisa de vamos deixar todos os alunos que aprendem de uma maneira numa aula só. Não, a gente gosta de misturar porque todo mundo vai aprender com todo mundo e a metodologia é adaptável, sim, para trabalhar com todo tipo de personalidade numa sala de aula. Escolhendo a Excellent, o aluno realmente vai aprender de uma forma fácil e rápida, porque todos os nossos princípios que a gente usa para a metodologia vão ajudar nisso. Então, só tem duas coisas que faz com que o aluno não aprenda com a nossa metodologia. Uma é falta, não tem como ele aprender se ele não estiver vindo para as aulas. E a outra é a atitude ruim, do tipo, não sei, eu não consigo. Se o aluno fizer tudo que a gente for falando, tenta isso, fala assim, agora pratica isso, não tem como o aluno não aprender. E ele vai aprender a falar o inglês rápido. O inglês que a gente quer que o aluno aprenda é que ele vá para os Estados Unidos e a pessoa pergunte, nossa, teu inglês é muito bom, de onde você é? E não a pessoa veja e já comece a falar espanhol com você porque percebeu que o teu sotaque é de brasileiro ou de algum lugar latino. Então a gente quer que o aluno aprenda de verdade, de uma forma rápida, sem tarefinha, sem enrolação. Ele vem para a aula para aprender mesmo.